Olá e bem-vindos ao podcast Conversas Energéticas, no qual divulgamos projetos da área de energia e de ambiente. Eu sou a Carolina Crespo. E eu sou a Lara Ribeiro. Neste episódio temos a professora Ana Estanqueiro, formada em Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Mecânica, professora das disciplinas de Redes de Distribuição de Energia e de Energia Eólica e investigadora na LUNEG. Hoje vem falar-nos de um projeto recente com o nome de Offshore Plan, sobre energias renováveis offshore na costa portuguesa, isto é, a energia eólica offshore e a energia das ondas. A ideia do projeto foi criar uma ferramenta que pudesse ser utilizada por planeadores de centrais offshore que fornecesse dados variados para ajudar a escolher a localização e condições ideais. Professora, muito obrigada por ter aceitado este convite. Foi um prazer, muito obrigada por me convidarem. Acho sempre que é muito útil estas conversas com os alunos, porque os investigadores às vezes também estão fechados nos seus gabinetes. Agora estão fechados em casa, coitados, é pior que nos gabinetes. Estão fechados nos seus gabinetes e contactam, sobretudo, pouco sobre os seus projetos com pessoas que não sejam no ambiente deles, com pessoas fora do mundo da investigação. Portanto, é sempre muito positivo. Obrigada. Pronto, posto isto, nós gostaríamos que a professora começasse a entrevista a partilhar connosco o que a chamou inicialmente para a área de energia. E pá, essa pergunta não vinha na listagem que vocês me deram o que é que me chamou primeiro para a área de energia? Sabe que já uma vez, a primeira entrevista de emprego que eu tive foi com uma senhora psicóloga. Eu não gosto de ser muito de psicólogas, emberro um bocadinho com psicólogas e psicólogos, pronto. Mas ela queria saber, foi uma entrevista naquilo que são hoje como é que se chama? Os telefones fixos, como é que se chama a companhia dos telefones fixos? Nem sei, já mudou de nome tantas vezes. Antes era a Portugal Telecom, agora tem outro nome qualquer. Pronto, não interessa. Nessa altura ainda se chamava TLP, Telefones de Lisboa e Porto, e mais não sei o quê, mas era a empresa telefónica de Portugal, e eu tinha uma série de colegas meus do técnico que se candidataram numa altura em que era difícil arranjar emprego, portanto estamos a falar de meados dos anos 80, candidataram-se a umas vagas que existiam nessa empresa TLP, que estava ligada aos CTTs na época. E eles avisaram-me que havia umas vagas e que havia também uma vaga na área de energia. E eu concorri, estava quase a acabar o curso e concorri. E tivemos uns testes psicotécnicos, eu devo ter passado, porque foi chamada à segunda fase das entrevistas. E quando cheguei lá, a senhora psicóloga só me perguntava porque é que eu tinha ido para a energia e não para telecomunicações, porque realmente aquilo era uma empresa de telecomunicações, mas tinha também instalações elétricas, portanto fazia sentido terem um engenheiro de energia. E eu só lhe respondia porque eu gosto mais. Está bem, mas porquê é que não foi para comunicações? Eu, porque não gosto de comunicações, porque gosto de energia. E ela, mas porquê? Bom, aquilo correu muito mal. Como devem calcular, eu hoje não trabalho nessa empresa. Correu muito mal. E eu mais tarde soube, porque uma colega minha foi contratada para essa empresa, e eu soube que o lugar, havia para aí 20 lugares para telecomunicações e um só para energia. E entre o lançamento desse concurso e as entrevistas tinham extinto o lugar para energia e queriam pôr no lugar das telecomunicações, mas eu realmente não tinha nem formação nem vontade de ir para as telecomunicações. Portanto, quando eu acabei, aliás, eu escolhi o perfil de energia, estava no meu 3º ano do Instituto Superior Técnico. Digamos que hoje em dia é muito fácil vocês dizerem porque é que escolheram energia, porque as renováveis têm são muito apelativas, a sensibilidade que as pessoas têm às alterações climáticas, a tudo o que se passa na natureza e no que nos envolve, é muito evidente para todas as pessoas. Em 1983, 1984 não era. Começava-se a falar nessa altura das primeiras turbinas eólicas e dos primeiros painéis solares e painéis fotovoltaicos. Porquê é que eu vou para a energia? Eu vou para a energia porque realmente a coisa que me apelava mais eram os equipamentos industriais elétricos.
máquinas elétricas, transformadores e todos esses componentes que têm uma dimensão visível, são palpáveis, ia-se para o laboratório e trabalhava-se com essas máquinas em laboratório. Portanto, respondendo de uma forma muito sintética à sua pergunta, sentiu o apelo da energia como hoje em dia a vemos? Não, tenho que ser sincera. Nessa altura não havia sensibilidade para isso. Aquilo que eu realmente gostava tinha a ver com os equipamentos das grandes centrais elétricas, mas também das grandes fábricas, das grandes aplicações, tinha a ver com equipamentos elétricos com dimensão. Eu acabei por dar essa resposta lá à senhora psicóloga, que era que gostava de coisas que se vissem, se apanhasse um choque, queria sentir o choque, não era uma coisinha qualquer. Portanto, foi um bocadinho mal criada para a senhora, mas pronto, é a vida. Como é evidente, não conseguiu o emprego, não é? Mas felizmente há coisas que ainda bem que assim é. Está respondido? Sim, completamente, obrigada. Agora, queria saber se poderia falar um pouco sobre o projeto em si, por exemplo, em que é que ele consiste, qual o principal objetivo, o que é que levou a fazer parte, etc. Olha, isso foi um projeto muitíssimo interessante que nós na altura começámos. Nós tivemos vários projetos na área do desenvolvimento de ferramentas de planeamento. E antes deste projeto tivemos, por exemplo, um projeto europeu que era de avaliação do impacto de metodologias de planeamento marítimo, do espaço marítimo, no desenvolvimento das áreas em que intervêm. Por exemplo, no desenvolvimento de centrais eólicas offshore ou de centrais de energia das ondas. E tivemos mais do que um, tivemos envolvidos no projeto que agora deu origem à central Wind Atlantic de turbinas eólicas flutuantes, quer numa perspectiva de seleção de local e caracterização do potencial eólico no local onde estão agora instaladas as turbinas, quer numa perspectiva de teste do protótipo que esteve a operar noutro local. Portanto, temos o nosso grupo de investigação tem uma tradição nessa área. E aquilo que notámos a determinada altura é que faltavam ferramentas de caracterização dos locais e sistematização dos locais. Ou seja, chegámos a estar envolvidos num esforço que houve de investigação, que era o desenvolvimento de um plano de ordenamento do espaço marítimo, e no fim houve um volume de trabalho imenso que foi reunido e feito por diferentes instituições, e no fim faltou uma hierarquização do valor de cada iniciativa, se fosse económica, porque o aproveitamento energético é uma iniciativa também económica, fosse natural, fosse preservação ambiental, era preciso uma estrutura e uma hierarquia para que fosse possível um apoio à decisão. E normalmente quando uma pessoa pensa nestes projetos, eles vão-se concebendo na nossa cabeça, o que nós notamos faltam ferramentas de planeamento. Ferramentas de planeamento para quem? Bom, aí tivemos que dividir as águas. As ferramentas de planeamento têm 2 utilizadores. Tem o planeador, quem faz o licenciamento e atribui os locais e permite que se instalem coisas num determinado local, e o pobre do investidor que quer instalar ou investir numa determinada tecnologia numa central e não sabe se há de ir para o sítio A, se há de ir para o sítio B. Anda um pouco perdido no início. Portanto, quando concebemos este projeto, concebemos um pouco nessa perspectiva. O LNEG tem esse papel e essa missão de criar conhecimento que promova o desenvolvimento das energias e do aproveitamento das energias renováveis em Portugal, como tal, esta ideia consolidou-se e nós propusemos o desenvolvimento de uma ferramenta que permitisse conhecer com detalhe, digamos que a primeira necessidade de uma ferramenta deste tipo e de tornar os modelos de mesoscala que nós tínhamos desenvolvido para a costa portuguesa mais sofisticados e mais detalhados
e de alguma forma validados, porque a fase de validação nunca tínhamos levado a cabo, foi com com o projeto que se chamava, é um projeto europeu que se chamava DemoFloat, que foi a demonstração da tecnologia WindFloat flutuante na acusadora, e depois com a necessidade de caracterização do local onde está neste momento instalado o parque eólico flutuante Wind Atlantic, porque debatemos com uma grande dificuldade para caracterizar com, digamos, validade científica e com segurança o local onde foi instalado o Wind Park Atlantic. De facto, o projeto desenvolveu-se para isso mesmo, para permitir e auxiliar os investidores a conhecerem melhor o que existe na costa portuguesa. Portanto, o discurso também, do ponto de vista político, na altura, era muito o nosso futuro está no mar, a nossa riqueza está no mar, com a qual nós concordamos, mas nós não conhecemos o valor do que existe no mar. Portanto, tinha muito a ver com conhecer o valor e, ao mesmo tempo, hierarquizar o valor, que é tudo bem, neste local nós temos vento e temos recurso do ponto de vista da energia das ondas. Qual é o melhor? Como é que aproveitamos? Devemos já instalar uma turbina com uma tecnologia de fundações fixadas ao fundo do mar, ou devemos esperar por outra? Foi um pouco essa filosofia e creio que foi uma filosofia correta e os resultados também o provaram. Pronto, eu a seguir ia-lhe dar algum espaço para fazer publicidade, essencialmente, e lhe perguntar porque é que alguém interessado em investir nestas energias devia usar este programa. Penso que a professora já terá respondido mais ou menos, mas quer ainda acrescentar alguma coisa? O que é que eu posso vender o meu peixe, não é? Vender o meu peixe é de facto fácil, porque ele está, aliás, na altura, não só os investidores, tivemos vários investidores muito interessados, mas a própria Direção-Geral de Energia e Geologia disse isto é uma ferramenta que nos permite auxiliar nas decisões de licenciamento, porque a própria Direção-Geral de Energia e Geologia, ao licenciar, imaginemos um parque eólico offshore numa zona que tem muito vento e uma relativamente fácil interligação à rede. Isso tem vantagens não só para o investidor, mas para o país, não é? Há custos que são diminuídos, há um incremento de energia que é gerada, etc. Portanto, isso funcionou muito bem. Do ponto de vista do investidor, é ultrapassar aquela fase inicial do prospecção de locais. Nós fizemos essa prospecção pelos investidores e pode avançar imediatamente para um leque de locais que estão lá bem claros que são locais vantajosos. Portanto, digamos que encurtamos uma fase que às vezes é longa e é onerosa para os investidores em energias renováveis. Então, quando eu li que foi necessário realizar campanhas experimentais recorrendo a sistemas LIDAR, eu me lembrei imediatamente de uma aula, que não foi há muito tempo, em que a professora disse que havia, se não estou em erro, era um SODAR, que parecia uma gaivota e que ficava a incomodando muito porque gritava de minuto em minuto. Eu vi logo que tinha sido depois dessa aula. Esse acontecimento ocorreu no âmbito desse estudo? Não, foi num projeto também de offshore, mas foi num projeto de offshore, um dos tais que deu origem a este, chamava-se Northwind, e foi o primeiro grande projeto offshore que nós tivemos no LNEG europeu. No âmbito desse Northwind, o coordenador do projeto deu-nos a possibilidade, nós tínhamos um LIDAR, também estávamos, no âmbito desse projeto testaram-se os primeiros LIDARs, que estavam a acabar de ser lançados, e nós usámos um dos primeiros, e um dos que tínhamos a funcionar no LNEG, os LIDARs emitem um feixe laser para o ar, o LIDAR que nós tínhamos avariou. E nós refilámos e precisávamos, e não sei o quê, fizemos um choradinho, e o coordenador disse, olha, LIDAR agora não tenho nenhum para vos mandar, mas tenho aqui um sonar se vocês quiserem. E lá vem a enormidade do sonar, que não fui eu que recebi, não estava no LNEG nesse dia que ele chegou, foi um colega meu, e lá achou por bem, teve autorização oficial para o pôr na cobertura do edifício.
Mas ninguém nos tinha dito o barulho que aquilo fazia. Portanto, aquilo minuto a minuto parecia um piar de uma gaivota horroroso. Tivemos que desligar. Aquilo aguentou, pai, não sei, 2 semanas, 3 semanas. Eu até me admirei como é que aguentou tanto, porque aquilo irritava-me tanto, que eu admirei como é que os responsáveis do edifício, que ainda estavam mais próximos do sonar do que eu, não o mandaram desligar mais cedo. Mas foi rápido, foi rápido. Depois recebemos um novo lidar, novo, para substituir o outro, mas de facto é um equipamento que tem as suas aplicações, aeroportos que não estão perto de ninguém, essas coisas, mas que não devemos pensar para zonas urbanas, porque realmente aquilo tem um impacto, não é nada desprezado. A professora acredita que será na próxima década que se dará o boom destas tecnologias? O boom, eu acho que não. Porque eu acho que o boom, mesmo de explosão como se deu em terra, vai ser motivado por carências energéticas e necessidade. Primeiro, uma subida do custo da energia global, que é incontornável, toda a gente sabe e diz que a energia vai custar muito mais no futuro do que custa atualmente ou custou no passado, e como tal, será nessa altura, como é mais caro, terá que subir o custo da energia para se investir claramente em forma de boom, nesse sentido de grande desenvolvimento. Se quiser a minha opinião, acho que a próxima década é de desenvolvimento das tecnologias solar. Desenvolvimento, não é desenvolvimento no sentido de investigação e desenvolvimento, é disseminação da utilização das tecnologias solar, seja solar fotovoltaico, seja solar de concentração, seja mesmo que em Portugal passamos um pouco ao lado do convencional solar térmico, mas seja solar térmico, acho que a próxima década é de reforço da eólica e de afirmação da energia solar. E a década que virá a seguir, essa sim, da eólica offshore. Portanto, vai demorar qualquer coisa, não são 10 anos, se calhar são 15 a 20. Em Portugal, não é? Porque há outros países que não têm os nossos recursos eólicos em terra, não têm o nosso recurso solar, portanto, vão diretamente ao eólico offshore. Isto que eu acabei de dizer, estou a pensar na realidade portuguesa. Por que é que o projeto incluiu energia eólica offshore e energia das ondas, ambas classificadas como energias marinhas, mas não inclui a energia das marés? Eu apetecia-me dizer-lhe, pedir à Lara, ora, responda lá essa por mim. Porque é que acha que não incluiu a energia das marés? Acha que nos esquecemos? Talvez. Não, se esqueceu, com certeza não. Ficava-nos mal termos esquecido da energia das Ficava, marés. pois ficava. Ficava mal, ficava. Estudou alguma coisa sobre o aproveitamento das energias das marés? Não. Vê-se. O aproveitamento da energia das marés dá-se naquelas latitudes em que as marés têm uma amplitude brutal. Por exemplo, recordo-me de ter estado há uns anos já largos em. Como é que aquilo se chama? Olha-me o nome. Uma cidade inglesa, costeira. Bath é Brighton, acho que é Brighton, não tenho a certeza, mas penso que é Brighton. Pronto, uma cidade inglesa que tem uma amplitude de estuário de marés de uns 30 metros. Há umas ilhas ali, são Shetland, são umas ilhas também, são independentes, mas são ao largo do Reino Unido, que têm uma amplitude de maré de uns 5 ou 6 metros. E tem sempre essa amplitude de maré. Isso tem a ver com a latitude a que se situa. E só nesses casos muito particulares, porque funciona, imagino que tem um reservatório, é como se tivesse um sistema de bombagem, não é? Tem um reservatório, quando está deste lado, aproveita e bombeia para o outro, ou quando está daquele, aproveita e bombeia para o outro lado. Nesses sítios é compensador aproveitar a energia das marés. Nos outros, como Portugal, que temos uma amplitude completamente normal, de 2, 3 metros, não é viável e não há casos de aproveitamento. Não é considerado um recurso a aproveitar em Portugal.
A percepção com que eu fiquei é que o Atlas é bastante completo em termos da quantidade de informação e diversidade de fatores que leva em conta na avaliação de potenciais locais para desenvolvimento de um projeto de eólica offshore ou de energia das ondas. Ainda assim, a professora acha que há alguma lacuna nesta ferramenta? Isto é, se há algum dado que possa eventualmente ser importante que o Atlas não leva em consideração? Essa pergunta é difícil, Carolina. Mesmo. Limitações a isto. Bom, há uma limitação natural que decorre das boas práticas da eólica, que é, isto é uma ferramenta para primeira decisão de caracterização de locais e seleção de locais e para licenciamento. Nunca permite que se vá fazer um investimento no local, seja do ponto de vista eólico, seja do ponto de vista de energia das ondas, sem ir localmente caracterizar desculpem o plenário, sem ir caracterizar o ponto preciso onde se vai desenvolver o projeto. Portanto, aquilo que nós aprendemos em energia eólica onshore é igualmente válido para a energia eólica offshore. Por maioria de razão, como foi um projeto pobrezinho e não operou as tais barcaças com lidares ou instalou mastros anemométricos no mar, tem, digamos que, todas as nossas simulações e as metodologias que operámos deram excelentes resultados, mas eu considero que é necessário, face ao investimento que comporta um parque eólico offshore, uma central eólica offshore, é sempre necessário instalar, hoje em dia já se alugam dessas barcaças com lidares, alugar uma barcaça e fazer uma verificação experimental no local antes de fazer uma decisão de investimento. Portanto, se eu tiver que dizer o maior handicap não é um handicap, mas é um alerta na utilização. Isto é uma ferramenta preliminar para apoio ao investidor e seleção prévia de locais. Não é uma ferramenta de caracterização do potencial eólico conducente imediatamente ao investimento. Isso está escrito na memória, naquela memóriazinha descritiva que não permite ultrapassar a fase de caracterização experimental eu deixava isso em forma de alerta porque às vezes há umas pessoas que tomam-se umas decisões. No caso da eólica offshore ou da eólica em geral, ninguém as deixa tomar essas decisões porque chegam aos bancos para se financiarem e se não tiverem medidas não há banco nem instituição financeira nenhuma que lhes dê o dinheiro, que lhes ponha o dinheiro disponível. Mas de qualquer modo, o seguro morreu de velho e eu acho por bem fazer o alerta que têm que medir o vento. É talvez a única coisa que aí nós gostaríamos de ter medido o vento nas matrizes, os pontos todos da costa portuguesa, mas não havia dinheiro que pagasse um projeto desses. Portanto, acho que face aos nossos objetivos não há, e àquilo que nos propusemos, o trabalho está feito e está feito com muito valor. Para um investidor, não pode nunca esquecer que essa etapa não está compreendida pelo projeto e tem que ir cumprir. Possíveis mudanças nessas indústrias nos próximos anos poderão deixar o Atlas obsoleto ou ele está desenhado de forma a poder adaptar-se a essas mudanças? Excelente pergunta, Lara. Obsoleto não, porque ele já prevê o cálculo do recurso a umas altitudes características das turbinas mais modernas atualmente. Não é muito provável que elas continuem a crescer de dimensão, mas imagine que as turbinas continuam, aqui há um mês foi lançada uma nova turbina. Portanto, imagino que continuam cada vez a crescer mais as turbinas, o que eu não acredito, porque deixam de conseguir ser transportáveis até por barco, deixam de conseguir ser instaláveis no local, etc. Aí a infraestrutura está feita, o que seria necessário era fazer a transposição vertical com o perfil da camada limite atmosférica que já está identificado e transpor os dados que constam deste Atlas para uma altitude, uma cota característica de novos equipamentos que se venham a desenvolver. Digamos que não é uma coisa para já, mas é uma coisa que podemos conceber que tenha que ser feito se as turbinas continuarem a aumentar de dimensão
de forma representativa. Portanto, se elas ultrapassarem a cota que lá está pré-definida, aí teremos que fazer um update ao Atlas e calculá-lo para uma altitude superior. Com base nos modelos obtidos no final do projeto, as áreas de elevado potencial eólico offshore e elevado potencial para a energia das ondas são distintas ou acabam por se sobrepor? Elas são essencialmente distintas. Há uma zona ali que tem simultaneamente ondas e vento, mas são essencialmente distintas. De qualquer modo, há uma conclusão que se tira deste projeto, é que quando hierarquizamos o valor quer do ponto de vista de produção de energia, quer do ponto de vista de produção de energia útil, conversão para energia útil, quer do ponto de vista de investimento, os custos de investimento, o investimento em energia eólica offshore fica sempre à frente do investimento em energia das ondas, que é sempre, digamos, menos rentável, quer em produção energética, quer em indicadores económicos. Portanto, sob esse ponto de vista, não há competição, porque a eólica offshore de facto tem indicadores muito superiores. Do ponto de vista de caracterização de recurso, não existem exatamente, com raras exceções, não existem nos mesmos sítios. Até porque se aproveitam locais para aproveitamento de energia das ondas com características muito especiais e tipicamente quando temos ondas com uma altura representativa, não são locais que sejam muito adequados à eólica offshore. Portanto, elas separam-se quase naturalmente. Ainda com base nos resultados obtidos, se a professora fosse uma potencial investidora na energia offshore portuguesa, em que localização e em que tipo de projeto é que a professora apostaria primeiro? Que pergunta tão difícil. É que eu não quero condicionar os investidores, nem devo. Porque, enfim, vamos lá ver se eu consigo ter uma resposta completamente politicamente correta. Eu investi em duas frentes. Uma de desenvolvimento tecnológico, que é exatamente o que estamos a fazer com o WindPlus e com a instalação da primeira central flutuante em Portugal, e a segunda na Europa. Portanto, a segunda na Europa, não, a segunda em todo o mundo. Portanto, esse era claramente o projeto WindPlus, claramente um daqueles que eu acho que é de investir e é de apostar, e podem-me perguntar, e essas discussões têm sido levadas a cabo até nas redes sociais, sobre se devemos de alguma forma subsidiar esses projetos e incentivar esses projetos, pese embora a energia que se gera à custa de turbinas eólicas offshore flutuantes seja consideravelmente mais cara. E a minha opinião é sempre sim, devemos investir. Porquê? Porque as pessoas olham hoje em dia e veem que a maioria dos fabricantes e o desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia eólica, seja onshore, seja offshore, deve-se em grande medida à investigação e desenvolvimento dos dinamarqueses. Tem muito a ver com este país, com a Dinamarca. E olham em retrospectiva e pensam, bom, a Dinamarca fez isto, e esquecem-se que a Dinamarca durante 60 anos, 70 anos, financiou projetos de investigação em tecnologia eólica. Muitos deles com resultados muito maus, muitos deles sem resultados nenhuns, mas não deixou de apostar numa área científica. E agora vou pegar em algo que falámos há pouco, que é, perguntávamos sobre a energia das ondas. Portugal é pioneiro na área da energia das ondas, tem tradição na área das energias das ondas, deve abandonar essa área de maneira nenhuma. Investigação e desenvolvimento fazem-se com persistência e não desistir perante as dificuldades que se possam ter no percurso de desenvolvimento de tecnologias.
quando eu vejo uma possibilidade de ter Portugal envolvido no desenvolvimento de uma componente tecnológica, provavelmente não estamos a falar num futuro de 10, 15 anos, porque não é offshore convencional, é offshore flutuante, que ainda é mais caro que as outras, mas que podemos estar envolvidos em soluções concretas que já demonstraram ser altamente eficazes. Eu acho que é quase uma obrigação nacional ajudar a desenvolver essas tecnologias. Podemos ter que esperar 30, 40, 50 anos até isso vir a ser rentável. Pois é, mas se os dinamarqueses não o tivessem feito entre os anos 20 e tal e os anos 80, nós hoje em dia não teríamos a tecnologia eólica que temos. Portanto, isto é uma corrida de fundo, de muito fundo, e a decisão de apoio ao desenvolvimento de tecnologia não é uma coisa, não é como mudar de treinador de futebol. É um bocadinho mais pensado e mais de longo termo. A outra área que vocês perguntaram se eu fosse investidor. Se eu fosse investidor, teria tentado, e se não tivesse a capacidade financeira dos promotores do projeto Wind Plus, que têm muita, teria tentado ir à procura dos locais que permitem a instalação de fundações fixas ao fundo do mar, e há alguns com indicadores muito razoáveis, e escolhia o melhor desses locais, porque é um projeto com custos mais controlados. Que em Portugal ainda não temos nenhum. Portanto, eu não consigo dissociar-me da minha curiosidade científica de ver como é que se comportaria uma turbina das eólicas offshore com fundações convencionais, fixas ao fundo do mar, em mar aberto, em oceano Atlântico, como existe na costa portuguesa. Porque provavelmente vocês não sabem, mas o teste da turbina eólica Windfloat na costa portuguesa foi o primeiro teste de uma turbina eólica offshore em mar aberto. Os parques eólicos offshore que existem na Europa e em todo o mundo estão sempre situados nas costas protegidas das grandes tempestades que se chamam de mar aberto. Quer dizer que as ondas e as vagas e o vento vêm do oceano direto à costa. A costa portuguesa é uma costa de mar aberto. Se virem no Reino Unido, as centrais eólicas offshore estão todas do lado protegido e não do lado do Oceano Atlântico. Se virem no Mar do Norte, a mesma coisa. Portanto, as zonas de mar exposto, aberto às grandes tempestades, à partida não têm sido aproveitadas. E a costa portuguesa foi o primeiro teste, digamos, desse tipo, no caso do Windfloat, agora do Wind Plus, e ainda não foi testada uma fixa ao fundo do mar. Portanto, eu como investidor, se tivesse dinheiro, ia testar uma dessas. E era talvez um dos projetos, mas como veem, não consigo tirar o meu chapéu de investigadora e da curiosidade de como é que aquilo se comportava. Portanto, deixo um investidor com mais bom senso económico e financeiro tomar a decisão, porque claramente eu não seria a melhor pessoa para o fazer. Há algum detalhe deste trabalho que a professora considere importante e que ainda não tenha sido mencionado? Há um aspecto muito importante, talvez o aspecto mais complexo daquele trabalho, e que nós não levamos ao extremo das nossas potencialidades, porque entretanto o projeto teve que terminar, e que eu acho que é muitíssimo importante, e que um dia no futuro gostava de ter um follow-up a este projeto nessa área, que tem a ver com a maneira como podemos otimizar a rede offshore, rede elétrica offshore, e não só a rede, mas a agregação da rede e dos potenciais projetos para minimizar os custos de interligação. Os custos e os impactos ambientais e tudo isso de interligação. Tem uma grande componente da parte de interligação elétrica, mas depois não levamos ao limite essa otimização da passagem de cabos e da possibilidade de minimização. E como eu penso que este tipo de desenvolvimentos deve ser feito muito à imagem daquilo que se fez em Inglaterra, que as instituições
responsáveis e concessionárias pelas infraestruturas elétricas devem criar a base de infraestrutura de interligação e para que os investidores possam depois desenvolver os seus projetos. Eu penso que criar as condições ótimas para que tal se venha a verificar ainda não foi tão longe quanto poderia ter ido, e era uma coisa que eu gostaria de levar mais além e que temos capacidade para levar mais além. Bom, chegamos à última pergunta, e a última pergunta é: que conselho é que a professora daria a um aluno interessado na área de energia eólica ou de energia das ondas? Que se mantenha interessado, é uma área fantástica. Não estou a brincar com coisas sérias. Que conselho é que eu daria? Bom, em primeiro lugar, agora falando sério, é uma área de futuro, como vocês veem, é claramente uma área de futuro. Eu daria um conselho que, independentemente de estarem interessados nesta área ou não, mas olhem para, sendo alunos ainda, olhem para a componente teórica e dos fundamentos da área que gostam. Se é a área que vos motiva, a área eólica, ou a energia das ondas, ou outra área, olhem para a componente teórica. E enquanto estão na universidade e têm os professores ao vosso alcance e podem tirar todas as dúvidas do mundo e mais um e massacrá-los até à eternidade, fazem muito bem os massacrar, aprendam tanto quanto possível sobre a componente teórica, porque depois um dia já, não é licenciados, mas mestres, já formados, já com o vosso grau, vão sentir pequenos handicaps que são muito mais difíceis de ultrapassar do que estar numa aula e fazer uma pergunta ao professor ou ter uma conversa com o professor. Às vezes em conversas aprende-se imenso. Portanto, gostam de eólica, ou gostam de redes, ou gostam de fotovoltaica, ou o que seja, aproveitem para perguntar agora todas as coisas que vos vierem à cabeça e, ao mesmo tempo, não é só perguntar, porque ninguém aprende por vós. É estudar, ver se percebem os detalhes e discutir os detalhes com os professores. O professor não tem qualquer outra obrigação quando está ali à vossa frente, senão ajudar-vos a esclarecer e ir à procura de ferramentas. Se não vos conseguir explicar da maneira A, ir à procura de um modo de vos explicar da maneira B até vocês compreenderem, desde que veja da vossa parte esforço para o efeito, não é? Também, se vocês não fizerem nada, o professor é capaz de se fartar. Mas não desperdicem há um termo em inglês que eu gosto de usar nestas circunstâncias, esse asset. Não desperdicem essa oportunidade, porque é algo que pode ajudar-vos para o futuro e que desenvolve, cria uma base para o vosso próprio conhecimento. E quanto mais nós sabemos de uma área, mais gozo nos dá, mais prazer nos dá trabalhar nessa área. Esta foi a entrevista com a professora Ana Estanqueiro sobre o planeamento de energias renováveis offshore em Portugal. Muito obrigada mais uma vez pela participação e aos nossos ouvintes, muito obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigada às duas, Carolina e Lara, pela entrevista, foi muito agradável e desejo-vos muito sucesso nas futuras entrevistas.